Eu tenho uma palavra de Deus para dividir com você. Eu estou deitado aqui de propósito. Faz parte do que eu quero te dizer. Eu estar deitado agora faz parte do que eu quero transmitir para a sua vida. Sabia disso? Aguarde aí que eu tenho uma coisa de Deus para te contar. Estamos com 4 pessoas até agora online e eu tenho uma mensagem de Deus para você. Você sabe por que eu estou deitado? Dá a sensação de que estou sem nada para fazer, não é verdade? E é sobre isso que eu quero falar com você. O tema desse vídeo eu coloquei que você não é o que as pessoas imaginam. Por que eu coloquei isso? Eu vou dividir uma palavra de Deus com você, tá certo? A palavra de Deus que eu quero dividir com você, ela se encontra aqui no livro de João, capítulo 7, versículo 24. Diz assim: não julgueis segundo a aparência, olha que coisa forte, mas julgai segundo a reta justiça. Glórias a Deus. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O que eu tenho para te dizer nessa hora? Quando iniciei o vídeo, eu estava aqui deitado. A sensação de quem olha e vê deitado como eu estava, vai dizer assim: ó, o missionário está descansando, vidão, vida boa. E glórias a Deus, eu tenho uma vida muito boa. Eu acabei de chegar do evangelismo. Acabei de chegar de uma maratona de visita nas casas, de pregação da palavra. Assim como ontem. Ontem pela manhã fizemos esse trabalho de visitas. Jesus salvou uma alma. À tarde fomos para o povoado de Boitaraca. Passamos a tarde ali evangelizando, falando do amor de Deus. Hoje pela manhã de novo saí para evangelizar com a minha filha. E quem me viu deitado no início do vídeo julgou segundo a aparência. Vidão, está descansando. É assim que olham para você. Você não é aquilo que imaginam. Aquilo que você está sendo no momento não é, de repente, o que você é de fato. Observemos uma coisa. Aquilo que você está fazendo hoje não significa que você é aquilo que você está fazendo. Você pode estar passando por um momento de angústia. Você não é uma pessoa angustiada. Você não é uma pessoa de mal com vida. É o teu momento. Você não é isso daí. Só que quem te vê hoje vai te julgar segundo aquilo que ela está vendo. Vai te julgar segundo aquilo que está na sua frente. Mas você não é aquilo que você está vivendo. Você pode hoje estar passando por um deserto. Você pode hoje estar passando por uma dificuldade. Mas você não é aquilo que você está passando. Tem coisas que a gente entra na vida, não é porque a gente é aquilo. Situações na vida fizeram a gente entrar. Situações fizeram você falar aquilo. Mas você não é aquilo que imaginam que você é. Observemos mais uma vez o que diz a palavra. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O que dizer de Pedro? Pedro negou Cristo 3 vezes. E eu tenho uma mensagem de Deus para você dentro dessa história de Pedro. Pedro, chegaram para ele e disseram: Pedro, você é um daqueles que andava com Jesus. Ele disse: não, eu nem conheço. Outra pessoa passa e diz: você é um deles. E ele diz: não, eu não conheço Jesus. Aí eu te pergunto, será se Pedro realmente não queria nada com Jesus? Ele queria. O momento dele é que estava dizendo no coração dele que ele deveria fazer aquilo. Pedro estava sendo ameaçado de morte. Pedro era um dos próximos a serem mortos se ele realmente afirmasse que conhecia Jesus. E ele temeu pela sua vida. E foi por isso que ele negou. Mas lá na frente você encontra Jesus se encontrando com Pedro e dizendo: Pedro, tu me ama? E ele diz: Senhor, eu te amo. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, eu amo. Quando Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me ama? Pedro diz para Jesus: tu sabe que eu te amo.
E por que Jesus não falou nada contra Pedro? Porque Jesus sabia que Pedro o amava. Só foi aquele momento. Então nós somos julgados pelo momento que estamos vivendo. Por uma coisa que você falou, alguém quer colocar um rótulo em você, dizendo que você é aquilo. Foi só o seu momento. Foi um momento que você fez. Foi um momento que você falou. Foi um momento que você viveu. E quem está de fora julga segundo a aparência e diz que você é aquilo que você não é. Quem te conhece de fato é Deus. Quem te conhece de verdade é o Senhor. E Ele sabe que você não é aquilo que estão dizendo. Ele sabe que você não é aquilo que os outros julgam por olhar para a tua aparência. Só que Deus, Ele vai além da tua aparência. Deus, Ele vai além daquilo que está por fora. Ele te conhece por dentro. Ele sabe do teu coração. E por isso Jesus foi lá escolher Pedro na beira do rio. Por isso Jesus foi lá e convidou Pedro, porque aquilo que olhavam por fora não chamou a atenção de Jesus. Jesus foi lá no coração de Pedro. No livro de Atos, quando o Espírito Santo desce sobre os crentes, a Bíblia vai dizer que Pedro toma a palavra e prega uma das maiores mensagens que a terra já ouviu. Quase 3.000 almas se convertem a Jesus Cristo através de Pedro. Por que Jesus não rejeitou Pedro? Porque Jesus conhecia Pedro por dentro. Jesus não conhecia Pedro por aparência. E o texto que eu li diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça de Deus. Pedro foi uma bênção nas mãos do Senhor. Pedro foi um homem usado. Até a sombra de Pedro passava e os doentes eram curados. Porque Jesus não olhou para o momento de Pedro. Você não é aquilo que você está vivendo. Você não é aquilo que julgam que você é. Deus te conhece e vai além do teu olhar. Que Deus abençoe tua vida. E não julgue também. Se de repente você está me assistindo, não julgue ninguém segundo a aparência. Julgue segundo a reta justiça. E eu tenho certeza que quando for mais tarde, vão te olhar diferente, porque você não é aquilo que você falou. Você não é aquilo que você fez. Foi o seu momento e Deus te conhece. Ele sabe que você não é aquilo. Você é uma pessoa muito especial para Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.